Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso programa aqui no Joycast. Gente, honra imensa mais uma vez, quero agradecer aos nossos parceiros que estão aqui, nossos amigos. E antes de começar o nosso podcast, quero agradecer também, mandar um abraço especial para os nossos apoiadores, o pessoal da Goiás Contabilidade. Se você é advogado ou é médico e quer ter seu CNPJ, já procura o pessoal aí que são especialistas, já está na hora, procura o pessoal da Goiás Contabilidade. E também quero deixar um abração aqui pro pessoal da Leader Track. O pessoal da Leader Track são especialistas em rastreamento veicular. Já procura eles aí, vou deixar aqui embaixo o Instagram deles, tá bom? E vamos lá! E hoje temos a honra de receber aqui nosso amigo de longas datas, Ademar Carvalho de Andrade Júnior, mais conhecido por mim como Ademar Júnior. Seja bem-vindo, Ademar. Obrigado. E aí, cara, conta pra gente um pouquinho dessa trajetória, né? Que eu tenho a honra de te convidar aqui justamente por isso, porque eu sou seu amigo de muitos anos, né? E conta pra gente como que é essa trajetória aí do bombeiro, né? Militar. Então, de início eu quero falar da nossa amizade, né? São muitos anos de amizade ali, a gente se conheceu, eu era menino lá na 31, né? Nascido e criado ali na 31, na famosa Vila 31 de Março. Então, vamos lá, falar um pouquinho como que a gente chegou até aqui, né? Ademar Carvalho de Andrade Júnior, nascido e criado em Umas, né? O Goiabeira, famoso Goiabeira, né? Pé rachado. Pé rachado, Goiabeira. Eu sou filho da Neuza e do Ademar, o saudoso Ademar fotógrafo, né? Muita gente conhece, já tem 19 anos que ele faleceu e até hoje o pessoal ainda lembra da gente como filho do Ademar fotógrafo, né? Verdade. Sou casado com a Tainara, né? A minha companheira de vida, vou mandar um abraço para ela, né? Tenho 2 filhos, a Maria Milena, já é uma mocinha de 14 anos, e o Ademar Neto, eu chamo ele de meu amigão, é meu amigão. Né? Eu faço parte dessa corporação já agora próximo a janeiro, agora em janeiro irá fazer 14 anos, né? Tenho orgulho de pertencer a essa corporação e assim, é uma coisa que eu nunca sonhei, né? Porque muitos dos que estão e fazem parte dessa corporação tiveram isso como um sonho de criança, né? No meu caso, não. Aconteceu, né? Se tornou. Então, eu digo assim que Deus me dirigiu até aqui, né? Seria uma missão, né? Da gente poder ajudar aqueles que precisam no momento. E então, assim, como não é algo que eu sempre sonhei, mas é algo que hoje eu aprendi a gostar. E graças a Deus, todos os dias que eu me levanto para ir trabalhar, eu agradeço a Deus pelo meu trabalho. Perfeito. Ademar, e essa trajetória, foi formada assim com muita luta, né, cara? Porque eu lembro da sua preparação para os concursos, Sim. Né? Que não é brincadeira. Você trabalhou no Correio, né? Sim. Você foi concursado lá? Sim. Antes de entrar no Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Goiás, eu trabalhei quase 6 anos nos Correios, né? Trabalhei como carteiro, né? A maioria do tempo eu trabalhei em Goiânia, né? Foram 5 anos e alguns meses. E aqui em Umas eu trabalhei uns 3 meses. E aí logo eu estava aguardando ser chamado pelo o concurso do Corpo de Bombeiros e me chamaram. Mas assim, essa questão de concurso, né? Uhum. Um pouco tanto complicada na questão que a gente tem que dedicar, né? Passa por questão de prova, de conhecimentos, prova física, exames médicos, né? Tem muitas questões. Assim, não é fácil, mas inclusive, como eu falei no começo, né? Eu quero falar para quem tem esse sonho, tem essa vontade, que corra atrás, né? Dá certo. Entrega na mão de Deus e faça a sua parte, né? Então, assim, é isso. Estamos aqui nessa luta diária aqui. Isso é ótimo. E uma das coisas que, quando eu fiz o convite a você, a gente estava lá na São João, né? Sim. E assim, cara, acho legal, Ademar, nós somos amigos, ele já tem uma vasta experiência na área do militarismo bombeiro. E uma das coisas que é uma área que eu atuei também, né? Sim. Que eu fui instrumentador cirúrgico, né? Formado em enfermagem. Então, eu era instrumentador de ortopedia e bucomaxilo.
E o nosso tema aqui é voltado justamente para isso, né? Trânsito, né? Segurança no trânsito. Segura o trânsito. E também sobre os primeiros socorros. Socorros. Então, assim, são temas que a gente domina e que fica fácil a gente conversar. Destacar também a nossa reunião de alinhamento. Cara, vocês não têm noção. Essa live aqui hoje eu acho que vai durar umas 2, 3 horas, porque nós gastamos 1 hora. Mais de 1 hora. Foi mais de 1 hora, mais né? de 1 hora. Mais de 1 hora só para a gente alinhar os temas a serem abordados aqui. Para orientar a população, porque o que acontece? Aqui em Umas está tendo acidente demais. Muitos. E tá preocupante isso, sabe? As autoridades já estão tomando as devidas normas aí, fazendo sinalizações, trazendo Fiscalização também. Então, assim, só tá somando, né, com o Corpo de Bombeiro aí. Mas eu quero que você faça essa introdução aí sobre essa segurança no trânsito. Porque a gente não é preparado, né? Ninguém é preparado com a prevenção. Sim. Às vezes eles sabem, mas não atuam. Sim, não fazem, né? Então, João, o que acontece é o seguinte, né? Até voltando um pouquinho no começo da sua fala, é assim, a gente tá aqui, foi algo que surgiu. Eu estava lá ministrando uma palestra de primeiros socorros na questão da indústria, e o Joel estava lá também trabalhando. E aí, Demar, depois, né, nós conversamos, vamos fazer assim e tal. Eu falei, cara, mas será que dá certo? Eu não tenho experiência com essa situação. Deu um vexame lá na frente de todo mundo, pegou por trás lá, ensinar a desengasgar. Não, mas... lá ele... opa, como diz o Tchau Lepo. Mas assim, a gente tinha que... Eu tinha que demonstrar a situação e aí a gente sempre procura alguém que você tem uma intimidade. Uma afinidade ali. Porque senão fica um pouco desconfortável, né? E aí então, dali a gente veio conversando, né? Nós conversamos sobre e tal. Eu falei, cara, bacana. É um negócio que eu sempre venho olhando, a questão do trânsito, e no dia a dia a gente vai se preocupando cada vez mais com a população. No início da conversa, eu disse aqui que nós somos da cidade, né? Então, temos familiares, amigos, conhecidos, e a gente vai se preocupando com todo mundo, né? Que é essa questão do trânsito. Então, assim, voltando para o assunto principal, qual é a situação? Questão do trânsito, exige a questão das normas de trânsito, né? Quando a gente vai ali, faz o processo de habilitação, né? Faz a prova escrita, depois faz a prova prática, é repassado para nós, né? Só que, infelizmente, a maioria da população não faz, né? Posterior, fala, não, eu tô com a CNH na mão. Não faz. Por questão de, às vezes, costuma fazer alguma coisa que não é correta, aquele negócio assim, costume do cachimbo e torta da boca, né? E aí vai fazendo daquela forma. Muitas pessoas também, às vezes, não têm conhecimento, né? Estão no trânsito. Então, assim, a questão principal do trânsito com relação a acidentes é a prevenção, né? E aí, como que a gente pode inserir isso na nossa conversa? Vamos lá. O trânsito, né, tem um conjunto de normas que serve para que nós possamos nos locomover nas vias da cidade, né? Beleza. Só que as pessoas têm que lembrar que nós estamos em sociedade, né? A gente não está transitando sozinho na rua. Por isso existem as normas, as leis, para que todos nós possamos transitar de forma organizada. Em tese, seria isso, né? Mas acaba que no final da história sempre tem um acidente. E o acidente é algo que ninguém quer, um acidente. Porém, pode ser evitado. E aí é onde que a gente entra. A maior arma que tem contra o acidente é a prevenção. E o que é a prevenção? Seguir a legislação, seguir as normas, né? Então, assim, eu acho que o principal é a questão da prevenção. E colocá-las em práticas. Sim, né? A gente sabe, a gente tem conhecimento. E quem não sabe, não tem, que tente buscar. E, posteriormente, colocá-las em prática, né? O ideal é esse. Porém, acontecem os acidentes. E quando eles acontecem, aí vai entrar a parte do atendimento pré-hospitalar, né? Isso. Demar, eu busquei dados para trazer aqui para a população, e a gente acho que a nossa conversa vai voltar bastante para a parte de motocicleta. Sim. Porque ela é muito preocupante. E um dos dados que eu trouxe aqui foi do governo do estado, né? Ele fez o levantamento
no ano passado, eles fizeram levantamento de 100% dos atendimentos em todos os hospitais, 75% é moto. 75%. É isso mesmo. E em relação a mortes, que é mais grave ainda, o ano passado tivemos mais de 600 mortes por causa de moto. E nesse ano, o ano não fechou ainda, teve um aumento em 40%, se não me engano, que eu fiz lá. Já tem mais de 800 mortos. E não fechou o ano, falta 2 meses. Essa questão é muito complexa. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da realidade da nossa cidade aqui, né? Que é o que a gente vivencia diariamente. Eu fiz um levantamento dos atendimentos do Corpo de Bombeiro da cidade em umas no último mês. Ótimo. Agora, né? No mês de outubro. Então, vamos lá. De todas as ocorrências, 1/3 é acidente de moto, beleza? Mas vamos voltar então só para as ocorrências de acidente de trânsito, tirando as outras naturezas. Focar acidente de trânsito. De acidente de trânsito, 80% é com motociclista, né? E aí, o que a gente quer passar com isso? O que a gente quer passar com isso para a população? A questão que às vezes eu brinco e falo, mas é verdade. O carro tem um para-choque. O para-choque da moto é o motociclista. A testa. Né? E assim, eu digo isso porque eu sou motociclista, né? Eu ando na moto diariamente. Então, assim, o que eu tento fazer? Falando de experiência pessoal minha, não como bombeiro, mas quem tá no trânsito, né? É prevenção. É o que eu falei lá no começo. Porque, vamos lá, o pessoal tem um negócio de falar assim, não, a mão era minha, né? E, a grosso modo, a mão é minha, né? Quer dizer o quê? A preferência é minha. Dentro da legislação, entra, né? E entra. Ótimo, legal, a preferência pode ser sua. Mas você tem que entender que, independentemente de quem que seja a preferência, quem está correto naquela atitude, se acontecer um acidente, o para-choque, é você, né? Sim. Então, assim, o motociclista está exposto, ele não tem proteção. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Eu vejo, assim, não vamos generalizar, mas muitos esse pessoal que faz entrega, né? O pessoal que faz entrega na motocicleta, cara, eles passam, né, numa velocidade assim absurda e cruzamento, todos os cruzamentos, eles não param. O ideal para quem anda na motocicleta, cruzamento para. Ah, mas a preferência é minha, mas para. Todos. Pensa na sua segurança, né? E o pessoal não faz isso. Então, assim, e geralmente quando se tem um acidente com motocicleta, né, o condutor machuca. Exatamente. Teve até um caso, o pessoal do News Dimas postou de um acidente lá de frente ao Agostinho. Ali na Antônio Moreira, perto da pracinha. Que o rapaz entrou no meio da pista. Sim. E o outro motoqueiro acho que nem chegou a ver. Ele colidiu diretamente. Inclusive, nesse atendimento, eu estava, né? Mas assim, quero deixar claro com relação a acidente, com relação à ocorrência, né? Uhum. Eu sempre, quando chego no local, o pessoal que está envolvido ali vem perguntar, o Corpo de Bombeiro não faz a ocorrência de trânsito, né? Nós estamos aqui para atender a vítima, né? Então, assim, quem está certo, quem está errado, não. Aí você tem que ver outras situações, ver com a polícia militar ou o órgão responsável. O Corpo de Bombeiro faz o atendimento à vítima. Então, assim, a preocupação nossa é a vítima. E nesse caso, eu não vou falar, eu não sei quem estava certo, quem estava errado, mas o rapaz que estava conduzindo a motocicleta machucou, né? Então, assim, e no vídeo, a gente vê, parece que ele estava numa velocidade alta, né? Eu vi posteriormente o vídeo depois e falou, rapaz, essa ocorrência aqui é aquela que a gente estava aquele dia, né? E vem na memória. Então, assim, Ademar, mas e aí? Você acha que se ele tivesse mais devagar, teria evitado o acidente? Poderia ter evitado, talvez, mesmo que acontecesse o acidente, ele poderia ter machucado menos, né? É engraçado quando a gente vai pra rede social, a gente é especialista, né? Eu mesmo, quando eu vi o vídeo, falei assim, cara, se tivesse um pouquinho mais devagar, ele fazia uma curva ali e tava tudo certo. Mas assim, só quem tá no acidente sabe... porque o frame ali é outro, né? Mas igual eu tô te falando. A questão é que se a pessoa que está conduzindo a motocicleta não preocupar com a vida dela, cara, como que faz? A motocicleta deixa o corpo muito exposto. Tá exposto, né? E falando em motocicleta, um assunto importante, inclusive, que
nós conversamos sobre, né? Questão da colocação do capacete. Nossa. Cara do céu, e eu venho observando É tanta muito coisa isso, envolvida no capacete, né? Vamos lá, o capacete. Primeiro de tudo, gente, por favor, capacete fechado. Capacete fechado, né? O pessoal quer usar o capacete aberto, tal, questão de estética. Que está exposto, né? Então, pensemos na questão da estética. Você cair, né? Você vai bater, você vai machucar. E aí a estética que você estava preocupado naquele momento vai ficar para sempre afetada, certo? E eu, como experiência própria, fratura de face, uma vez fraturado, não volta, não é igual. Não, e assim, inclusive para dar credibilidade às nossas opiniões, nosso assunto é essa questão, né? Que quando você trabalhou na parte, na questão da saúde, você trabalhava com essa parte, né? Justamente. Cara, e assim, a gente vê cada tipo de fratura. Então. E era tudo voltado quase que 100% moto. Né? Então, vamos lá. Nós estamos falando da questão da estética, que eu falei, que eu estou criticando, porque a maioria das pessoas que utilizam o capacete aberto é pensando em estética, certo? Tá. Então, mesmo pensando na estética, ela está pensando agora, mas no macro, ela vai ficar afetada para sempre. Mas isso não é o mais importante. Né? A estética é importante, a pessoa é vaidosa, tudo bem. Mas é questão da saúde, né? Que é o principal. Né? A pessoa pode sofrer uma lesão importante e, dependendo da situação, pode até virar óbito. Né? Então, o capacete fechado ele vai proteger essa parte, né? Essa área aqui do maxilar, né? Do queixo. Então, e você falou também, né? O pessoal que faz as entregas. Se eles não têm essa precaução, eles vão ter que ficar ali um período parado sem receber, ou senão vai ser indenizado pelo INSS, alguma coisa assim. Porque né, a pessoa que, digamos assim, que é a nomenclatura que a gente usa hoje em dia para falar o CLT, né? A pessoa que tem um emprego fixo, às vezes ela vai passar por uma perícia e vai ficar, digamos assim, encostado. Mas e o cara que precisa trabalhar diariamente para conquistar o pão de cada dia? Se ele não tem saúde para trabalhar, ele não ganha, né? E a questão também, que eu falei da questão da vivência em sociedade. Não é só uma questão, não tô nem aí, eu já ouvi muitas pessoas falando assim, porque era o dia mesmo, o dia que vai ser o dia e pronto, né? Eu acredito que tem o dia de cada um, né? Porém, você pode antecipar com o sofrimento, né? Verdade. Então, assim, mas se o cara não tá preocupado, não tô nem aí e tal, mas ele vive em sociedade. E aí tem o outro no trânsito. Às vezes o outro tá fazendo tudo correto. O outro pode ser um parente dele. Né? Já aconteceu o caso demais. Sim, então assim, é complicado. Aí, às vezes o pessoal pode questionar assim, fala, Ademar, mas e aí, você... Cara, não aconteceu um acidente de trânsito com você? Pode acontecer? Eu falei, pode. Né? Nós estamos... A gente tem que ter na cabeça né? que a nossa família, os nossos amigos, o nosso ciclo de convivência não está separado, ele não está livre dos problemas do mundo. Né? A gente está aqui falando agora, inclusive eu vim de moto hoje, né? Pra gente fazer o programa aqui, eu posso sair daqui e sofrer um acidente. Né? A gente está exposto. Então o que a gente tem que pensar? Mas quando você faz sua parte, você reduz esse risco. Claro. Mesmo que aconteça um acidente, né? Vamos colocar o exemplo aqui comigo. Aconteceu um acidente comigo. Se eu estiver numa situação, numa velocidade menor, tentando frear nos cruzamentos, pode acontecer um acidente? Pode, mas com toda a certeza do mundo, as lesões serão menores, né? E aí, voltando à questão do capacete, para a gente não perder o foco, capacete fechado e jugular travada. Aqui, ó. O pessoal acha que aquilo aqui também é enfeite, né? Ninguém trava o capacete. Põe o capacete... E aqui tem que ficar solto um pouquinho ou não? Tem que ficar travada. Tem que incomodar. Viu, pessoal? Tem que incomodar. Aqui tem que ficar incomodando. Qual que é a intenção? É meio que básico. Se você olhar, você vai entender. É segurar o capacete. Na hora do impacto. Porque na hora do impacto, né? O corpo... Você tá indo junto com a motocicleta, na hora que freia de uma vez, o normal é que seu corpo continue a trajetória, né? Pela física normal é que seu corpo continue a trajetória. E se o capacete estiver aberto, o primeiro impacto que você tiver, quando cair da moto, ele vai sair. E é o intuito principal, que seria proteger a sua cabeça, a sua face, não vai servir. Né? Eu tenho experiência da minha prima, cara. Minha prima sofreu um acidente, ela era novinha. E, como se diz,
É igual os atendimentos quando a gente fazia no hospital. Lá era só os hospital dos motociclistas certos. O hospital dos motociclistas errados, eu não sei onde ficava. Lá só tava o certo. Minha prima também tava nessa, sabe? Ela tava era certa também. Aí em um cruzamento ela não parou e o outro também não parou. E eles colidiram. E infelizmente minha prima veio na queda, o capacete... Saiu. Não, na verdade o capacete não saiu, mas o capacete era aberto. Era aberto. E ela fraturou, deu um corte no queixo. Não chegou a fraturar, assim, não teve fratura. Mas ela até hoje, cara. Até hoje, porque assim, como é mulher, né? Então a barba no homem tampa. A questão da estética que nós falamos no começo, que não é o principal, mas se você procura uma estética na hora de usar o capacete, saiba que essa estética vai ser por pouco tempo. Então, outra questão, não mudando tanto do tema, eu queria que as pessoas se preocupassem com essa visão. Por quê? Que só depois que acontece que... Porque assim, hoje minha prima não anda com capacete aberto. Por quê? Que só depois que acontece. Por que não tem essa precaução antes, cara? Cara, é difícil porque é natural do ser humano, né? Essa situação, não, entendi. E aí já faz de novo, né? Eu tenho um amigo meu, eu não vou falar o nome dele não, mas ele tá vendo, ele sabe quem que é. Fulano, você tá andando aí no trânsito e o tempo inteiro com o celular mandando áudio. Falei, cara, não faz isso. Porque a gente desconcentra. A gente tem a visão periférica, que em teoria seria para o quê? Você está dirigindo aqui, mas está vendo o que acontece ao lado, né? Para a gente ter uma noção maior do que está à nossa volta. Beleza? Só que a gente não consegue manter 100% da concentração fazendo duas coisas. E para dirigir, você tem que estar concentrado. Por quê? Porque tem as outras pessoas. Você não está na via sozinho, né? Aí o fulano, para. Aí ele, não, cara, você tá certo mesmo. Então, beleza, então eu vou ali, depois a gente vê. Aí já sai falando de novo. Cara, adiantou. Né? Então, entrou assim, aqui, saiu ali. cara, mas é assim, é uma coisa meio que natural do ser humano, sabe? Mas a intenção nossa, inclusive hoje que esse bate-papo nosso aqui, é tentar mostrar para as pessoas o que pode acontecer, né? E que não deveria acontecer para que elas se atentem a essa situação, né? Isso. Porque a gente que está acostumado com esse dia a dia, esse atendimento pré-hospitalar nas ruas, na questão dos acidentes de trânsito, não é uma coisa muito boa, né? A gente está ali para fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, mas você vê o sofrimento das pessoas que estão ao lado dela e vai ser uma coisa lá na frente que às vezes a pessoa vai sofrer mais ainda, que às vezes vai ficar acamada, né? Vai ter alguém que vai precisar abdicar da vida dela para cuidar dessa pessoa. Então, assim, é o que a gente tenta passar para as pessoas, né? Então, assim, eu hoje, até voltando lá no comecinho do nosso bate-papo aqui, que quando foi você teve essa ideia para a gente ter esse bate-papo relacionado, estava lá na São João de Mendes fazendo a questão de uma palestra. Não, da PH, tal, ministrando essa palestra lá. Então, assim, eu naturalmente, quem me conhece tem muito tempo, a gente vai ficar mais velho, a gente aprende algumas coisas. Mas eu sou uma pessoa, naturalmente, sou uma pessoa tímida, né? Então, assim, são duas questões que aconteceram na minha vida que eu não imaginaria jamais. Primeiro, como eu já contei pro pessoal, a questão de ser bombeiro militar. E a segunda é de falar ao público, né? Eu confesso que eu sempre tive uma certa dificuldade. Tentava, né, superar, mas assim, pelo fato de ser uma pessoa tímida, às vezes, né, a gente vamos tentar. Mas hoje é um trabalho que eu gosto de fazer, né? E aí a gente estava lá ministrando essa situação, falando o PH para pessoas, foi quando você falou, ô Demar, vamos conversar aqui, eu tô com um projeto, tô querendo assim. Então, assim, hoje é uma questão que eu gosto de trabalhar, que eu gosto de atuar, né? Que é passar para as pessoas, né? O que a gente pode fazer para ajudar naquele momento, né? Que a pessoa está ali no momento de crise, digamos assim. E hoje, que nós estamos aqui fazendo até esse momento, que é a questão da prevenção, que é tentar evitar o acidente, né? Porque a gente usa o APH, o atendimento pré-hospitalar, quando se tem uma ocorrência, quando se tem um acidente. Então, a intenção é a prevenção. Na verdade, cara, assim, o trabalho do bombeiro, tudo começa na prevenção, né? Em todas as áreas, né?
saindo um pouquinho do tema nosso aqui, mas falando um pouquinho da questão do bombeiro, você vai ver em comércios, lojas aí, dependendo do tamanho e da ocupação que é realizada naquela edificação, tem as questões de prevenção. Vai ter o extintor, sinalização de emergência, né? Iluminação de emergência, o preventivo fixo, né? Que são os mangotinhos, mangueiras, porque tudo isso é uma prevenção, né? Para que tente não acontecer, mas se acontecer, aí a gente vai agir, né? Então, assim, o principal com relação a esse tema nosso aqui hoje, questão de acidente de trânsito, sobretudo com motociclista, é prevenção. Não tem outra maneira, né? O brasileiro não é essa preocupação de prevenção, né? Questão financeira. Outras coisas. Meio que cultural, né? Né? Cultural. Deixa a vida me levar, né? Deixa a vida me levar. Outra coisa também é o carro, né? Sim. A gente tava falando voltado muito pra moto, mas assim, o carro... voltando só um pouquinho da moto, eu ia até tirar uma foto pra te mostrar. Eu fui buscar meus filhos na escola, cara. Eu vi uma moça carregando umas crianças na moto. Eu falei, cara, como é que pode isso aqui? Ela colocou uma criança na frente, outra criança atrás e outra criança atrás dessa outra criança abraçada. A última tava quase caindo. Cara... Aonde que fica o amor? Então, o que acontece? Assim, quando a gente fala, eu tomo cuidado para falar, porque às vezes a pessoa acha que a gente é dono da razão. Não é isso, né? A gente está tentando fazer a famosa prevenção e com quem a gente mais ama, né? São os nossos filhos. Então, assim... Igual eu falei pra você aqui, eu ando de moto, sou motociclista. Por quê? Porque o carro, nosso carro lá em casa fica com a patroa para andar com os meus filhos. Porque eu não acho que é ideal a criança andar numa motocicleta. Certo? Ademar, mas nem todo mundo tem uma condição financeira de ter um carro. Tudo bem, né? E realmente, infelizmente, a maioria é assim. Então, se é preciso andar de moto, tente evitar o máximo possível. Rumo de transporte escolar, um aplicativo que seja, ou um amigo, alguma coisa. Mas, se é necessário, tente fazer da melhor maneira possível, né? Questão de superlotação, né? Que você viu aí, tinha um monte de criança que tá errado. Aí, questão de capacete, né? Tem uns capacetes para as crianças? Tem capacete de numeração menor para criança, né? Massa, capacete afivelado, capacete fechado também para criança, inclusive, principalmente para criança, né? Então, assim, eu tomo cuidado em falar dessa situação por isso, porque às vezes a gente convive na cidade, a gente conhece muita gente, né? Tem muitas amizades, graças a Deus, mas, assim, a gente não é dono da razão, né? Nós estamos só tentando passar uma orientação melhor e eu falando um pouquinho da minha vivência diária, que é o que eu tento fazer, né? Então, assim... É difícil. Aí você falou a questão de... A gente tá falando em questão de motociclista, acidentes com moto. A gente tá voltado muito para essa situação pela questão da incidência, né? A porcentagem, igual a gente falou, que é 3/1, né? Dos acidentes de trânsito, 3/4 motocicleta envolvida. Mas tem a preocupação também com o carro, né? Eu acho engraçado falar, né? Assim, eu não sei o porquê e eu não sei onde tá escrito, mas o pessoal acha que aqui em outras cidades do interior é legal, tá legalizado andar sem cinto de segurança, né? O Código de Trânsito Brasileiro, cinto de segurança é obrigatório, certo? Mas se você não quer fazer algo só porque é obrigatório, você tem que pensar na sua vida, na vida da sua família e dos que dependem de você, né? O meu é quase que instantâneo. Já fica automático, né? Você já entra, já puxa o cinto, certo? Aí Virou um hábito, né? Um hábito, justo. Um dia eu tava saindo, aí um amigo meu, Ademar, pra onde você vai, cara? Uai, como assim? Você tá de cinto, você vai pra São Paulo. Como assim? Falei, cara, né? Falei, não, tudo bem. E eu sempre tento alertar, né, as pessoas que estão mais próximas, né? Que a gente tem mais contato. E hoje, graças a Deus, a gente tá tendo essa oportunidade de falar com um número maior de pessoas. Então, assim, coloca o cinto de segurança, né? Obedeça a legislação.
O que acontece é assim, ó, nada é por acaso, né? Se tem um semáforo naquela situação ali, se tem uma velocidade para você rodar na via, se é obrigatório você colocar o cinto de segurança, é obrigatório você usar o capacete, tem algum estudo feito, né? Nada é um achômetro. Tem uns engenheiros por trás disso, né? Tem engenheiro de trânsito, né? O cara é especialista nisso, o cara estuda para isso. Então, assim, não é uma coisa que, eu acho, né? Tudo tem um estudo. Falando do carro novamente, vamos falar a questão de rodovia também. Velocidade de rodovia, 110, né? Aí os caras, não, eu vou de 150, 160. Eu falei, cara, a velocidade é 110. Mas a gente tem Só que... na hora que chega ali na barreira que reduz a velocidade. Por algum motivo, essa velocidade é 110. Seja por conseguir atuar na questão da frenagem. Uma curva. Desviar de algum obstáculo, né? Não é por acaso. Tudo tem um porquê, tem um estudo feito, né? Tem um trabalho por trás daquilo ali. E aí eu às vezes sou taxado de enjoado, sabe? Quando às vezes a gente vai sair uma turma de carro, né? 2, 3, 4 carros, a galera some. Ô, Demar, e aí? Eu falo, não, eu tô de boa. Pode seguir o rumo aí, que o que a gente não sabe no caminho hoje em dia tem o GPS, né? Mas assim, cara, a gente tem que prezar por isso, porque dependendo da velocidade, qualquer falha que acontecer, seja ela humana ou mecânica, é difícil você, digamos assim, segurar o carro, né? Nada é por acaso. Somente em chuva, né? Chuva. Então, assim, tem vários fatores. Tem estudo, né? E outra situação que eu acho de extrema importância, falando do carro, dentro da cidade. Questão do cinto, né? Gente, é obrigatório, viu? Não é facultativo o uso do cinto. Vamos esclarecer, né? Outra situação. Criança. Cara, criança solta. Nossa. 95% das crianças dentro de umas, falando da questão nossa aqui, isso tem demais. Tá solta dentro do carro. Fala, Demar, mas e aí? Cara, bebê conforto, cadeirinha e o assento de elevação. São todos itens obrigatórios também, certo? Então, assim, a questão que a gente tem que ter na nossa cabeça, que assim, pelo menos eu penso assim, né? Os meus presentes que Deus me deu são meus filhos. Então, eu faço de tudo para cuidar deles. Então, assim, se você não quer usar o cinto, deixamos claro, tá errado. Mas eu acho que a sentença, depois que acontecer na cabeça da pessoa, então, é uma coisa eterna. Então, é tudo uma prevenção, é tudo uma questão pensando nisso tudo, inclusive na própria pessoa. Mas é igual eu falo assim, digamos que a pessoa não quer. Eu não quero usar o cinto por algum motivo. Beleza, não quero usar o cinto. Não quer não? Não, beleza. Põe seu filho na cadeirinha, bebê conforto. Porque você tá fazendo essa escolha é sua. Ele não tem essa escolha, né? Ele é uma criança. Você deixa ele cair na frente. Criança. É no colo. Aí tem gente que tá com criança no colo, a gente vê. Sim. Então o que a gente tem que fazer? Criança pequena, bebê conforto. Certo? A criança, ela já tá um pouquinho maior, a questão do peso. O bebê conforto salvo engano, até 9 quilos. Certo? A partir daí tem a cadeirinha. Cadeirinha. E depois da cadeirinha, o assento de elevação. Certo? Depois disso, né, a criança atingir 36 quilos, aí ela pode ficar presa somente ao cinto de segurança. Certo? Mas de 10 anos para trás, para baixo, cinto de segurança no banco de trás. Por quê? Porque na frente tem o airbag. Né? Hoje é um ganho muito, muito grande que a sociedade nossa ganhou, porque antigamente os carros não tinham, né? Hoje é um item obrigatório de proteção. Mas ao mesmo tempo que se a criança estiver ali na frente, ela pode machucar a criança, né? Por ser mais sensível e tal. Então, assim, não é recomendado. 10 anos para baixo que ela anda no banco de trás. Entendeu? Com o cinto, mas no banco de trás. Então, assim, quem tiver dúvida, pesquisa com o tempo. Hoje, graças a Deus, a gente tem acesso. Na mão, né? Tá na mão. Internet, inteligência artificial. A gente usa a internet para tanta coisa banalizada. Então, assim, tem todas as questões de dados, de peso. Tem a cadeirinha que ela serve até 36 quilos,
né? Tem a cadeirinha que serve até 18 e depois o assento de elevação. E aí você senta ali, procura e vê o que te dá um custo-benefício melhor e faz isso. Mas assim, coloque a proteção correta nos seus filhos, né? Use. Os meus filhos, né? Tem uma mocinha de 14 anos, ela já anda na frente, mas entrou, já põe o cinto. O pequeno não precisa nem falar nada para ele. Ele já entra, já põe o cinto. Né? Então, assim, é algo importante, porque às vezes a gente acha que dentro da cidade não tem acidente perigoso, acidente com vítima fatal. Tem, cara, infelizmente tem. Eu já vi muitas coisas desagradáveis nessa lida nossa aí. Inclusive, não sendo hipócrita, alguns anos atrás, digamos assim, uns 11, 12 anos atrás, eu não fazia a utilização do cinto de segurança dentro da cidade. Né? Mas eu aprendi. Com conhecimento empírico de estar ali no dia a dia, no atendimento hospitalar, em ocorrências. Alertou, né? E também com questão de se procurar, ver a questão de legislação, o que acontece ou não, o que é legal ou não. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas que a gente tem que fazer o que está escrito. Porque não é por acaso, né? Tem um estudo ali. Então, assim, talvez se há 15 anos atrás tivesse alguém com essa situação que nós estamos fazendo aqui hoje, para alertar e tentar repassar esse conhecimento, talvez eu deveria ou teria começado a fazer a utilização do cinto de segurança mais cedo, né? Mas, assim, é isso aí. A gente tem que estar aberto a conhecimento. Constante evolução, né? A gente tem que aceitar que a gente está errado e mudar, cara. É isso aí, não, como se diz, não é ruim para ninguém. É só melhoria, na verdade, né? E assim, às vezes as pessoas imaginam, porque a gente tá falando aqui, falam assim, nossa, eles são os princesos, eles não fazem nada de errado. Não. Inclusive, é um tapa na minha cara, porque eu errei muito no primeiro filho. Eu tenho 3, né? Uhum. Tem o Vitor, a Laura e a Sara. E o Vitor, como é o mais velho, cara, eu achava o máximo. Gravava stories com ele, eu dirigindo. Olha pra você ver que loucura. Eu dirigindo e eu gravando stories aqui com ele e tal. E um dia mesmo minha tia falou assim, Joane, cuidado com isso aí, cuidado. Mas eu achava o máximo, porque o primeiro filho... Então, mas essa situação, talvez entendeu? Você tinha o conhecimento... Tinha, mas não coloquei em prática. Mas não via a questão da importância nele. Né? E é normal, e é isso que nós estamos tentando fazer aqui hoje. Alertar, abrir os olhos e mostrar a importância. Não, e assim, é igual eu tô te falando, a Maria Milena tem 14 anos, né? Então, quando ela nasceu, eu nem trabalhava no Bombeirinho, eu trabalhava nos Correios, né? Então, eu já fiz esse tipo de situação, ela já andou fora do bebê conforto, né? A questão é hoje, né? Então, assim, para quem está nos vendo agora, doravante mude, né? Isso. Para tentar fazer da maneira correta e evitar situações desagradáveis. Aí, até outro ponto que eu quero levantar aqui, mexeu demais comigo. Foi uma coisa muito forte. Na época eu trabalhava na instrumentação cirúrgica, fiz amizades lá e tinha um amigo meu muito próximo. E aí um dia eu vi lá no status dele de luto. Eu fiquei sem graça de perguntar, e eu fui nos primos dele lá, que era amigo meu também. Aí tava luto pelo filho desse amigo meu, sabe? Depois, em outro momento, eu fui perguntar o que tinha acontecido. A criança, acho que tinha por volta de 5, 6 anos. Eles decidiram, não esse amigo meu, mas a mulher que era mãe do filho dele, né? Que eles eram separados. Mas ela decidiu, tipo, vamos ali, é pertinho e tal. O cara tava dirigindo, a mãe do lado, e ela foi e colocou o filho aqui, entre as pernas aqui, sabe? E o carro tinha airbag. Aí eu não lembro se ele perdeu o controle, bateu, ou se viu um cara doido e bateu nele. Resumindo, o airbag acionou, bateu no rosto da criança. Criança muito frágil. Traumatismo. Ele ficou uns 3 a 4 dias na UTI e infelizmente ele faleceu. Cara, assim, eu já atuava bastante nessa questão de prevenção. Mas isso aí mexeu mais comigo ainda porque... E serviu de exemplo para muitas pessoas, né?
Infelizmente, essa coisa trágica, Serve, o que a gente está trazendo aqui serve é para alertar, porque a gente acha que não pode acontecer com a gente, né? A gente tem esse negócio de ser super-herói, né? É o que eu falei, né? Assim, não só nessa questão aí, mas o foco nosso é esse. Eu acho que todos nós, né, temos que ter na nossa cabeça que nós não estamos livres dos problemas do mundo, cara, né? Nós estamos inseridos no mundo e a gente faz parte dele e os problemas virão. Todo acidente tem um causador, né? Sim. O pessoal acha assim, foi um acidente, foi um acidente. Não, todo acidente tem um causador, não adianta. E aí você pode ver a questão de culpa ou não, né? De dolo ou não. Mas a questão é que aconteceu. Alguém errou. Se foi por vontade ou não, aí é outra situação. Outra questão. Mas que tem um causador, tem, né? E aí, igual eu tô falando, às vezes o cara tá na situação, digamos, correta, tá fazendo tudo certinho e pode acontecer com ele. Por isso que a gente falou aqui anteriormente da questão que o trânsito é uma questão de sociedade, né? É uma vivência mútua, né? Então as pessoas também têm que entender essa situação. Como essa live a gente tá fazendo ela gravado, eu pedi lá pro pessoal para mandar algumas perguntas. O Marcelo perguntou aqui pra gente sobre a questão da idade, voltando lá no assunto das motos. A idade limite para andar na moto. Criança motocicleta, só acima de 10 anos. Só acima de 10 anos. Dentro da legislação, é isso, tá? Mas engraçado você falando de 10 anos para baixo, mas a gente vê Não. bebê no colo com a pessoa ali. Lógico que a gente tem que entender, né, que a classe social às vezes né, tem todas essas questões. Sim. Mas eu falo assim, cara, a minha classe social não interfere aqui, mas eu era para ter uma moto por questão de economia, sabe? Eu tive uma moto, como se diz, eu comecei no mobilete. Eu achava uma maravilha. Sofrilete, né? Sofrilete. Já tivemos. Já tivemos. E aí depois eu tive uma bis. Cara, eu acho que eu fiquei com a bis, acho que foi 6 meses. Eu sofri um acidente. Eu andando na minha linha ali normal, perto do cemitério novo lá. O cara entrando na minha mão. O cara olhou pra trás e entrou, sabe? É a situação que eu te falei, né? Assim. Eu bati o tornozelo ali, e aí eu falei assim, cara... Eu acho que não quero mexer com moto, não. E eu sou apaixonado em moto, viu? Eu sou apaixonado em moto, mas eu... Aí hoje eu pago um preço muito alto, sabe? Por ter... Igual você falou, você tem carro e moto, né? Cada um. Mas uma das coisas que me alertou mais foi quando eu trabalhei nos hospitais. Cara, a vivência, né? A questão de você ver, de você, digamos assim, pôr a mão naquela situação, te alerta mais. Né? Então, você fica mais assim. Não, igual eu tô te falando. Eu ando de moto, né? Eu sou motociclista. O certo seria ter 2 carros. Mas a questão financeira hoje no nosso país é muito complexa. É caro, digamos assim, você ter 2 veículos em casa. Então, hoje eu tenho um veículo e uma motocicleta. Mas, assim, quem puder evitar é melhor, né? É melhor. E vamos lá, a gente falou sobre os dados aqui, né? O uso correto do capacete. A gente falou também sobre os carros. Vamos passar um pouquinho agora, mudar um pouquinho o tema aqui, mas a gente tá no nosso cronograma, que é sobre os primeiros socorros. Sim. Tá? Eu já quero começar com uma pergunta de um nosso telespectador também, que é o Hélio Júnior. Quais os primeiros socorros básicos que todos deveriam saber executar? E onde eu procuro essa capacitação? Sim. Como que acontece? Essa questão dos primeiros socorros básicos, digamos assim, é algo muito subjetivo, né? Porque, na verdade, o primeiro socorro ele é abrangente, né? São muitas situações, depende da situação. Então, assim, para mim falar agora qual que é o principal, não tem o principal, né? Na verdade, eu acho que a questão principal é você saber fazer o acionamento das autoridades competentes para a situação, certo? Tá, mas como que seria isso, Ademar? Vamos lá. Aconteceu um acidente, alguém caiu, bateu a cabeça, a pessoa está tendo uma crise convulsiva. Como que eu faço? Primeira situação, aciona o socorro especializado.
bombeiro 93, SAMU 192. Por que eu falo que é a primeira coisa? Questão de agilidade, né? Até a pessoa que às vezes está no telefone, vamos colocar assim a situação nossa aqui do bombeiro de Inhumas, nós mesmos ficamos no telefone durante o período das 24 horas, a gente fica ali na questão, cada um fica um prazo de hora, certo? Então, às vezes, a própria pessoa que atendeu o telefonema, ela vai atuar na ocorrência, certo? Então, o que é o ideal? Você já liga 193, né? E aí, o próprio atendente, se for ele que vai na ocorrência, o outro assume, ou se não for ele já vai te passar orientações do que você deve fazer até que a equipe chegue ao local. Entendeu? Então, assim, o ideal é, a primeira coisa, faça a chamada 193 ou 192, né? Segundo, se mantenha calmo. Tem que se manter calmo e passar confiança, né? Passar calma para aquela pessoa que está sentindo o que teve uma questão clínica ali ou que teve um trauma, né? Segundo, afaste os curiosos. Tu vai ajudar aqui e tal. Hoje em dia todo mundo... Casos sérios, curiosos. Hoje nos dias atuais, todo mundo tem um celular com câmera na mão, né? Quer registrar ali. E tal. Inclusive, eu queria deixar um recado para as pessoas. Não façam. Você já pensou a situação de você ter informação que um ente querido seu ou um amigo seu sofreu um acidente, talvez até fatal, por um vídeo Acho que é a empatia, né? A empatia, você se colocar no lugar do outro. Você queria que fizesse isso com você ou com algum ente querido? Como se diz, deixe para ser curioso em outras situações, né? Então, você tá ali no momento, já faça curioso. Não, dá licença, por favor, aqui. Tenta passar a questão da tranquilidade para a pessoa. E aí, durante esse acionamento e essa conversa com o atendente, ele vai te passar, né? O que você deve fazer até a equipe chegar. E uma coisa que eu queria também pedir à população é que, como eu falei para vocês aqui, te falei que às vezes nós mesmos que estamos ali no atendimento, às vezes eu vejo assim, o pessoal um pouco áspero no telefone, sabe? Mas você não entende. Eu entendo demais, porque é um momento de crise. A pessoa está passando por um momento difícil. Para mim, é difícil, mas eu já tenho conhecimento e sei o que fazer e já passei por isso inúmeras vezes. Nesse tempo aí de profissão. Então, às vezes, é a primeira vez que a pessoa está passando por aquilo ali. Mas qual que é o que eu quero pedir para a pessoa? Quando, no caso do bombeiro, a gente tem uma triagem a se fazer, né? E aí são feitas inúmeras perguntas. Mas como que tá? Você tá do lado da pessoa? Ela tá consciente? Você consegue conversar com ela? Você tá vendo uma fratura aparente? Você tá vendo se ela consegue respirar? Aí, às vezes, a pessoa fica brava. Mas vem logo. Você ficar perguntando aí, não é. O socorro já está em deslocamento, o pessoal já foi, né? Mas a gente, até para passar a questão de orientação do que deve ser feito até a equipe chegar, ou então mesmo antes da equipe chegar, quando a gente está atendendo, antes de acionar a equipe, eu preciso saber o que está acontecendo. Para mandar a viatura certa? Você vai mandar a viatura certa. E assim, eu sou condutor. 99% das vezes que eu estou trabalhando, eu sou o condutor. Hoje, muitas vezes, a maioria delas, eu sou o condutor do caminhão de incêndio, digamos assim, para todo mundo entender, mas também da unidade de resgate, que é a ambulância, né? Vamos falar assim no linguajar para o pessoal entender mais fácil. Então, eu sou condutor. Então, assim, até a forma de conduzir é diferente. Você entende? A gente tem que obedecer as normas, todas as normas do Código de Trânsito Brasileiro normais. A gente tem toda a responsabilidade por estar conduzindo um veículo público. Porém, entra aquela palavra, a empatia. Porque, na verdade, o condutor assume toda a responsabilidade. Eu já vi o bombeiro passando no sinal vermelho. Cara, e ele está assumindo. Porque legalmente ele não poderia, né? Então, a gente olha, vê a questão... né? Quando eu sou condutor, mas você não passa? Não passo. Eu paro, eu olho, vejo, não, dá, aí a gente vai. Por quê? Você está pensando na pessoa que está precisando, né?
Você tá pensando ali. Então, assim, por favor, é um apelo que eu faço para a população. Quando for acionar, responda todas as perguntas, né? É a mesma questão de legislação, a mesma questão do uso do capacete, de velocidade. Não é por acaso. Tem um porquê, né? Eu costumo brincar e falar assim, gente, quem tá do outro lado da linha não tá brincando. Tá trabalhando. Então, assim, se a pessoa está fazendo aquelas perguntas, não é por às vezes querer postergar o atendimento ou então não ir. Não é isso. É porque a gente precisa saber de todas as informações possíveis para a questão de viatura correta, questão de deslocamento. E a questão de já chegar lá, a gente já vai fazendo um briefzinho na cabeça para saber o que você vai fazer. Já tipo assim, para atender o mais rápido possível e da melhor maneira possível àquela pessoa. Desculpa te interromper, mas assim, tem casos de... Eu acho que eu posso acreditar que seja a maioria. Pode ser até um erro meu de pensar isso. Mas as pessoas agravarem o caso para chamar a ambulância, para acionar ou não? A maioria dos casos que chega lá realmente é o que a pessoa tá falando. Cara, tem. Tem disso. Tem, eu já passei por isso. Mas assim, é igual eu tô te falando. Talvez na cabeça da pessoa, o bombeiro só vai se tiver uma situação muito extrema. Tá. Mas não é. Então, assim, às vezes o que falta é esse esclarecimento, né? Nós estamos aqui para tentar passar essa situação. Ó, o bombeiro tá ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Tá ali para atender a população. E esse é o nosso trabalho institucional. Uhum. Só que a gente precisa fazer essa triagem para a questão do tudo que eu já falei aqui. Na verdade, é para atender melhor a população. E às vezes a pessoa não tem esse entendimento. Então, assim, quem estiver nos vendo, faça um acionamento correto, passa as informações que forem solicitadas, não aumenta, não diminui, passa a informação real que tudo vai dar certo. Nós estamos aqui para fazer e a gente faz mesmo assim da melhor maneira possível. O pessoal é aguerrido na causa mesmo, sabe? É porque como acontece muitos acidentes, pode ser que a pessoa acione o bombeiro de uma forma desnecessária e por ironia do destino, realmente precisa de um atendimento ali de alguém. Sim. E esse corpo de bombeiro deslocou para alguma coisa que não era... Assim, já aconteceu. Não foi a primeira nem a última, né? Então, assim... tem essa situação também. E, infelizmente, a gente não consegue atender todos de uma vez só. Né? Outra situação também que às vezes a gente pede a compreensão da população. Mas você pode ter certeza que quando desocupar de uma ocorrência, a gente sempre tenta atender a outra. Já teve caso a gente atender 3, 4 ocorrências assim, uma atrás da outra, sabe? Nossa. Né? O plantão nosso é de 24 horas, cara. Nós estamos ali qualquer hora do dia, da noite. Não tem essa questão, sabe? Então, assim, é o ideal que a população... a gente está passando isso aqui a título de conhecimento e informação para fazer o acionamento da forma correta para ajudar no atendimento e para que essa pessoa seja atendida da melhor maneira possível e o mais rápido possível, entendeu? E voltando à questão que o nosso colega falou aí, que o espectador aí mandou a pergunta, eu falei assim, é difícil a gente... falar qual é o principal. O principal é o que a pessoa vai precisar na hora, né? Um desmaio, um engasgo, uma queda. Então, o principal é o que a pessoa vai precisar na hora. Mas como que eu busco esse conhecimento? Mais uma vez, a gente hoje tem uma ferramenta muito boa. Tem vários vídeos e tal. Mas se você quer um conhecimento vindo da questão institucional, né? Falando aqui do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Goiás, da companhia da cidade de Inhumas, né? Mande um ofício. Né? Você está num ambiente escolar, você está num ambiente de trabalho você quer uma palestra do bombeiro passando as principais questões do APH, faça um ofício, mande para lá e aí dentro da disponibilidade o pessoal vai organizar. Uma coisa que deu um gatilho em mim quando a gente estava lá na São João Alimentos gravando, você estava ministrando a palestra, foi que você comentou lá sobre a Lei Lucas. Sim. Cara, eu achei que lá... Eu nunca ouvi falar nisso. Cara, nunca ouvi falar. É interessante isso. É que lá todo mundo deveria saber, cara. Sim. Como é que pode? O Lucas, né, falando assim brevemente da questão do Lucas, era uma criança, né, infelizmente faleceu. É uma criança de 10 anos e ele foi para uma excursão
de escola, excursão normal, passeio, né? As crianças fazem o passeio. E na hora do lanche, tava comendo um cachorro quente e ele engasgou com um pedaço da salsicha. E, infelizmente, naquela situação específica, não tinha ninguém naquele local que sabia fazer a questão da manobra para desengasgar. Ninguém sabia. O que aconteceu? Veio a óbito. Né? Você é da área, a questão de vias aéreas, cara, tampou a via aérea, você não respira, não tem oxigênio, com pouco tempo você vai via óbito mesmo. E aí, infelizmente, aconteceu. E a partir dali, a mãe dele lutou para que fosse aprovada uma lei, para que fosse obrigatório no ambiente escolar, né, a questão da palestra ministrada por um profissional competente com relação ao atendimento pré-hospitalar voltado para crianças. Né? Então, assim, é um trabalho que a gente faz muito aqui na cidade de Umas, né? Graças a Deus tem muita solicitação e, assim, para aí tem que ter a solicitação, né? O pessoal solicita e aí nós nos organizamos e sempre vai alguém para fazer esse trabalho lá, igual eu tô te falando, é de extrema importância, né? Às vezes a gente acha que não, mas é uma coisinha desse tamanhozinho, pode salvar a vida de alguém, né? E assim, os órgãos públicos, eles estão preparados, tipo, igual lá teve na escola dele, a professora era para ter não sei nem se é especialização, mas eu falo assim, um curso, um básico, né? Seria o curso básico. preparatório ali para seria o básico. Socorros. Por isso que a mãe dele lutou tanto e foi aprovada essa lei, né? E ela está sendo atuada fortemente mesmo? Cara, tá. Então, assim, quem tiver interesse, utiliza a nossa ferramenta mais uma vez, né? Pesquisa lá, Lei Lucas. Aí vocês vão ver a história lá, vão ver como que funciona direitinho a lei. Mas basicamente é isso. Então, assim, e é bom, cara. Eu falo também por conhecimento de causa, porque a minha esposa é pedagoga, né? Uhum. Então, ela vive nesse ambiente também. Então, nessa questão aí, a gente troca experiências e conversa sobre o trabalho, né? Então, é uma coisa importante. Né? É importante demais, né? Você ter seu filho ali, sabe, qualquer momento pode acontecer e ter um profissional que não está preparado para isso. Né? A gente tá falando de escola. Sim. Mas tem a empresa. Né? Tem tantos órgãos. Igual eu falei assim, quando nós nos encontramos lá na questão lá a gente estava ministrando uma palestra direcionada para o ambiente de trabalho. Né? E aí tem essa palestra direcionada para o ambiente escolar, né? E tudo isso, né? Eu sempre, quando eu estou ali à frente falando sobre o assunto, eu sempre repasso para as pessoas que não só pode, mas também deve ser utilizado em casa, né? Em casa acontecem acidentes, em casa a gente também pode atuar a questão da prevenção. Inclusive, eu queria deixar aqui um dado para falar, cara, é impressionante. Muitas ocorrências mesmo de idosos, queda dentro de casa. Olha isso. Queda. E às vezes a gente acha que não, mas é alguma coisa que a gente pode fazer. É o trabalho que eu sempre falei. O que precede o trabalho do bombeiro, que é de extrema importância, a prevenção. Né? A pessoa vai ficando idosa, vai evitar degrau na casa. Né? Tentar colocar um piso, um plano só. Certo? Você vai tentar, por mínimo que seja, trabalhar com essa pessoa uma questão de uma atividade física, para fortalecimento da musculatura, porque é normal, né? O oxigênio é benéfico, mas também é maléfico, né? A oxigenação super... A questão aumento de fluxo de oxigênio. Você já viu que quando você fala assim, você deixou um metal ali, e aí com o tempo ele vai enferrujando. Oxidação. Né? Então, o oxigênio, nós precisamos dele, ele é vital para a nossa sobrevivência. Mas ele vai consumindo também o nosso corpo com o tempo e a questão da gravidade. E aí os músculos vão ficando flácidos, né? Também dá para fazer uma atividade que seja leve, dirigida por um profissional, logicamente. E evitar a questão dentro de casa, né? Questão de degrau. Se for preciso fazer um apoio, faça. Cara, porque é quase que inevitável cair ou fratura de fêmur, né? E assim, o número é muito grande, né? Nós atendemos muitas ocorrências dessas aqui. Então, falando dessa questão do ambiente
de casa, aí me veio esse gatilho aqui para passar essa informação que eu queria. E as fraturas são graves, viu, gente? A São fratura graves. de fêmur, como tem uma lista de espera por causa do SUS, agora estou falando como dados que eu presenciei, é uma fratura grave. Para você fazer uma cirurgia para ali fazer uma prótese de quadril, gente, é uma cirurgia grande. Grande. Recuperação lenta. O fêmur é o maior osso do nosso corpo, né? Então, ali, se fraturou, você já perde uma quantidade grande de sangue, né? Aí você vai ter que passar... reabilitação. Você vai passar por um procedimento cirúrgico. Toda cirurgia tem a questão da sua periculosidade, né? É de risco, por mim que seja, tem um risco. Tem a questão da pessoa já ser mais idosa, porque a maioria dos que cai, por quê? Porque o osso vai ficando mais fraco com o passar do tempo, né? Ele vai ficar mais poroso, né? Então, assim, aí a resistência da pessoa já não é a mesma. Geralmente a pessoa que é idosa já tem outra comorbidade, né? Então, assim, é algo que a gente tem que trabalhar muito na prevenção, né? Um gatilho que veio aqui falando de casa, eu lembrei disso. Vai somando, né? É igual voltando ao tempo aqui, na nossa época lá, o osso tava tinindo, novinho, né? Quebrando os dedos na rua da 31. Só o cerno. Jogava futebol, como se diz, igual a escala do bombeiro que você falou aí. 365 dias por ano. E uma das coisas também que, assim, que é preocupante, que eu até anotei aqui para não esquecer, sobre afogamento, cara, assim... A gente vê demais em vídeo, sabe? A pessoa tá na festa ali, curtindo e tal. E na hora que vai ver, a criança afogou na piscina. Cara, tudo que eu vou falar assim, quem tá ouvindo vai falar assim, cara, ele só fala a mesma coisa. Parece redundante. Mas é a verdade, é prevenção. É prevenção. Eu sempre, quando às vezes o pessoal convida a gente, tem um aniversário, tal, alugou um espaço. Cara, a hora que eu chego lá, que eu vejo a piscina, acabou minha graça já. Falei, mas por quê? Eu falei, cara, eu não vou aproveitar a festa, eu vou ficar só olhando o menino. Eu não deixo. A minha mocinha já é maior, já nada, tal. Já tem vamos dizer assim, ela já pode ficar um pouco mais sozinha, né? Mas mesmo assim, eu fico olhando. E tem o pequeno. Cara, aí eu fico olhando assim, eu comento com a minha esposa, o pessoal deixa os meninos lá e some, cara. E assim, é questão de minutos, né? A criança vai ficar, se ela afogar ali, cara, ela vai ficar submersa 3, 4 minutos e já era. É muito pouco tempo. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, você pode prestar atenção quando você chega que é o exemplo que eu falei, no espaço de festas, sempre olha se é certificado pelo bombeiro também, que o bombeiro faz certificação, você vai ver na piscina lá, vai ter uma plaquinha lá que fala, né? Que a gente tem as normas técnicas, salvo engano, a norma técnica 16 é que fala dessa questão de piscinas, né? Aí fala da questão da placa, né? Aí a plaquinha deve estar escrita lá assim, crianças só devem fazer uso da piscina sobre cuidados de um adulto, né? A primeira coisa que você vai ver na piscina, aí vai estar lá profundidade da piscina, mas vai estar escrito isso lá, a questão sobre a supervisão de adultos, vai estar escrito lá. Então, assim... A gente tem que ficar muito atento com isso, né? Leva uma boia, compra uma boia numa lojinha pro seu filho, com um macarrãozinho daquilo, né? Ademar, mas eu tô sem dinheiro. Cara, pega um barbantezinho, pega 2 garrafas de refrigerante, 2 litros, vazia, fecha a tampa e faz uma distância que dá aqui e as garrafas ficam aqui e é isso mesmo, né? Tem um item bom também para levar, a avó. A avó adora ficar a famosa rede de apoio, né, cara? É importante. Fortíssimo. Com certeza, mas assim, e mais uma vez eu sou tido como chato. Mas a gente... Não, sai daí, pode ficar de boa. Eu falei, não, aqui não tem jeito não. Não adianta. Cara, e assim, eu estaria sendo muito errado por ter conhecimento sobre algumas normas e presenciar algumas coisas e fazer... E ainda vou deixar acontecer, né? Então, assim, questão de piscina, né? Com crianças, é prevenção, cara. Não tem jeito. Mas eu quero curtir a festa. Cara, então não deixe seu menino entrar na piscina. Ou então você conversa com ele, organiza, fala, não, vamos entrar junto. Ou então por um tempo o papai vai ficar te olhando. Ou então não vai, cara. Porque infelizmente, depois que aconteceu, não adianta.
né? É tarde, cara. É duro falar isso, mas a verdade é essa. Você tem que pensar lá na frente, né? Sim. Nesse problema. E a questão do engasgo que você tinha falado, até Cara, você trouxe um... Eu peguei uma bonequinha da Maria aqui, trouxe uma boneca da Maria. A boneca, ela já tá até em desuso, falar a verdade, porque a Maria já tá meio grandinha, não tá utilizando mais a boneca. Por aqui a gente consegue ver? Consegue? Consegue? Uhum. Né? Então, vamos lá. Qual que é a situação? Vamos falar da questão do engasgo com a criança, né? Chega só um pouquinho o microfone mais próximo pra você. Aí. Bom assim? Perfeito. Vamos falar do engasgo de crianças, bebê. O adulto, quando ele está engasgando, é perceptível, né? Vai estar aqui e tal. A primeira coisa que você vai fazer no adulto é tentar estimular a tosse. E vai tossir, ver se o corpo estranho sai, né? Na criança, você não vai conseguir fazer isso. Então, você vai observar, geralmente, o que vai acontecer? Você vai ver que a criança vai parar de falar ou resmungar, se for uma criança, nesse caso aqui, nós estamos fazendo a simulação que não fala ainda, mas ela vai parar de dar aquele resmunguinho, vai parar de falar, e você vai, com o tempo, você vai olhar, às vezes ela vai ficar com o lábio um pouco arroxeado, e aí você tem que estar atento, vai perceber essa questão do engasgo. Mais uma vez, vamos recorrer ao celular, pessoal, e olhar, tem alguns vídeos na internet aí para você ver a questão da percepção e ver como que funciona, porque às vezes é uma questão silenciosa. Às vezes a criança não faz nada e de repente você vai notar, fala, opa, tá engasgado. Aí como que a gente vai fazer isso? Você vai pegar a primeira coisa, você vai olhar a boquinha da criança, ver se tem algum objeto estranho. Às vezes por aqui mesmo você já consegue puxar. Maioria das vezes não. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai virar essa criança, certo? Ó, a mãozinha aqui na boca para manter a boca aberta, no queixo. Você vai deitar a criança. Ela vai deitar de uma forma que ela fique com a cabeça mais baixa do que o resto do corpo. E nós vamos fazer 5 tapotagens, que é isso aqui com a mão. Tem que ter cuidado, né? Questão de força, a criança. Então nós vamos fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Girou. Olhou. Não saiu, a criança está engasgada ainda. 2 dedos na região dos mamilos, centralizado. Detalhe, tem que manter baixo, né? Porque questão da gravidade, a gravidade vai ajudar. 1, 2, 3, 4, 5. Olhei. Não saiu? Novamente, vamos pegar aqui, fazer da mesma forma. Se possível, o apoio, você pode apoiar na sua perna ou não, mas ó, cabeça para baixo. Vamos fazer novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Olhou. Não saiu? Façamos a outra novamente. É um ciclo. Cabeça mais baixa. 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Ademar, mas e aí? Quanto nós vamos parar? Quando voltar. Só tem 2 opções para você parar. Quando a criança desengasgar ou quando o socorro chegar. Então, aí vai entrar aquela questão que eu falei lá no começo. Acionamento. Liga 193, falou, a criança está engasgada, e aí o pessoal fica nervoso e é compreensível, né? É o seu filho que está ali. Tente passar a informação com calma e da melhor maneira possível, e a pessoa vai te orientar, ó, faz isso, faz aquilo, enquanto isso o socorro já foi. Então, essa é a importância de ligar 193 primeiro, ou 192, você vai acionar o socorro primeiro, e depois vai começar a fazer as manobras, se você já souber, ou então a pessoa que está te atendendo vai passar. Essa pegada na face da criança, você mostrou? Assim, ó. Em V, né? Pegada em V. Fazer isso aqui, ó. Pra quê? Pra manter a boquinha aberta, certo? Vou pegar isso aqui. E aí, quando você vai abaixa, a criança já fica assim, ó. Certo? Aí aciona a gravidade, né? A gravidade ajuda, né? Então, assim, faz as 5 tapotagens, virou, olhou, não saiu, questão dos 2 dedinhos na linha dos mamilos, centralizado, certo? Não saiu, começa o ciclo novamente. Até a criança desengasgar, muito provavelmente ela vai desengasgar, mas se não, até o socorro chegar. É isso. Basicamente é isso. Show de bola.
Cara, assim, são tantas informações importantes que eu acredito que não vai ser muita gente que vai visualizar, porque não tem nada tão atrativo de entreter, mas tem muita informação rica aqui, né, que pode salvar a vida da sua criança, pode salvar a vida de um amigo. Ô, Demar, só mais uma dúvida antes de finalizar aqui. E essa farda bonita aí, hein? Cara, pois é, né? Cara, eu tô vendo, é uma patente especial? Não. De forma alguma. Explica pra nós aí, porque eu acho que quase ninguém tá sabendo dessa... Vamos lá então. Assim, como se diz, não é uma patente especial, bem comum. Eu sou só mais um no meio da multidão. Só mais um. Tamo aí junto com os meninos aí na lida. Né? O que acontece? Essa cor laranja é a cor internacional do salvamento, né? Até por questão de visualização, de encontrar às vezes no meio da mata ou numa ocorrência noturna, alguma coisa. Para visualização mesmo, ela é melhor. Então, foi feito um estudo, né? E a maioria, quase a totalidade dos corpos de bombeiros do Brasil estão se adequando e colocando essa cor laranja, né? Brasília, eu sei que já tem muito tempo que é dessa. Desde quando eu entrei na corporação aqui, o Corpo de Bombeiro de Brasília já utilizava a farda dessa cor, né? Agora a nossa corporação está adequando. O pessoal às vezes vai estranhar, vai ver na rua ainda. Tem aquela outra cor ainda, CAC, tá em vigência ainda, juntamente com essa, né? Futuramente vai ser só essa cor. Então, assim, nós estamos passando um período de adaptação, né? De mudança. Por enquanto está sendo as duas, mas assim, daqui mais algum tempo vai ser só essa farda aqui mesmo. Perfeito. Cara, eu achei ela maravilhosa, bonita, assim, né? Ela é muito bonita, chamativa, né? Chamativa. Justamente para isso, né? A intenção alertar e às vezes até para segurança mesmo do bombeiro, né? Está em uma ocorrência, né? Uma ocorrência numa rodovia à noite escura ou na mata, né? Questão de não ficar perdido, questão de orientação, né? Então, assim, é interessante. É igual eu falo, cara. Ninguém vai fazer o negócio porque, assim, né, você achou ela interessante, você gostou da cor, é bonita. Tem um porquê, né? Tem estudo por trás. Tem um estudo. Assim, se deixasse, a gente falaria aqui horas e horas, não falaria tudo, né? Porque tem tantas coisas que nós falamos lá no alinhamento e ainda ficou para trás. Uma das coisas que eu quero destacar, voltando ao tema lá do trânsito, o que eu mais vejo, cara, tem até parentes meus que fazem isso. Ele compra aquele negocinho do cinto pra parar de apitar. Cara, eu acho um absurdo aquilo. E tem. Cara, como que pode? Quer burlar o próprio sistema. Como que pode? É fantástico. Entendeu? Então, assim, tem muito assunto pra gente falar. Tem. Eu quero até estender aqui outro convite pra você, pra gente estar falando outros assuntos, ou quiser falar mais outros dentro desses temas. Porque, assim, a população precisa de ser informada e também colocar isso em prática, né? Então, eu quero que, antes da gente finalizar, que você faz suas considerações finais, deixe algum recado bem importante para a população. Sim. Fica à vontade. Tá. A princípio, eu quero agradecer, primeiro, a Deus, né? Por nos possibilitar estar aqui, estarmos vivos mais um dia, né? Quero agradecer a você, como meu amigo, isso eu posso falar, viu, gente? É meu amigo das antigas, né? Amigo. Tem mais de 20 anos? Tem não, né? Tem, meu sonho, velho. Só pra deixar nós novos, eu falei. Nossa, eu vou falar a verdade, nós já estamos com 38, beirando 40, tem muito mais de 20. Muito mais. Mas deixa quieto, né? Então, assim, eu quero te agradecer, meu amigo, quero te desejar sucesso na sua vida, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Que Deus continue trilhando seus caminhos, abençoando a sua vida. Amém. Né? Quero agradecer a todo mundo que está nos vendo e quero deixar um recado assim, Sargento Carvalho, mas do Ademar também, como uma pessoa normal, igual a todos vocês. A questão, quando a gente fala do trânsito, a questão de fazer as coisas corretas, não é que nós somos melhor que ninguém, não é que a gente tem mais conhecimento que os outros, é só uma constatação em cima de algumas coisas que a gente vivencia. E a gente vê a importância disso. Então, assim, o que puder ser feito para o cumprimento das legislações referente ao que nós tratamos aqui hoje, que façam, né? É redundante, mas é verdade. Tudo tem um porquê, pessoal. Não é por acaso. É para a sua própria segurança e da sua família, né? Então, assim, é algo que a gente deve fazer. Eu não sou consultor especialista em trânsito, mas quando o Joel falou para mim, para nós falarmos sobre essa situação, eu falei, Joel, cara, você vivencia o negócio, você tá lá, eu falei, não, tudo bem, então vamos lá.
Eu não sou especialista em trânsito, né? Eu trabalho no Corpo de Bombeiros e a gente vivencia essas situações. Então, estar aqui falando para vocês, não alguém que tem um estudo aprofundado nessa área, mas tem a vivência, né? É o conhecimento empírico. Na prática, né? Conhecimento empírico, infelizmente, depois que aconteceu. E vislumbrando isso, a gente tenta fazer para não acontecer. Prevenindo. Então, você que está nos vendo, faça, né? É um apelo, né? E que isso aí vai ser bom para você e para sua família, né? É isso. É isso aí. Demar, quero te agradecer pelo convite, tá? Que você aceitou logo de cara. E também por ter trago aqui informações muito importantes, bem relevantes, né? Que a sociedade, principalmente, né? Porque nosso podcast está voltado mais para Inhumas, a gente está vendo que a população tem uma mentalidade ainda de uma cidade pequena. Sim. Nós estamos aí aproximadamente, eu acho que uns 60 mil habitantes. E nós já temos que mudar esse pensamento, né? A gente não pode andar de qualquer forma, né? Então, assim, pessoal, é pra gente colocar as informações aqui em prática, porque faz toda a diferença, né? Para não chegar ao ponto final de acionar o Corpo de Bombeiro. É isso. Né? Não que nós não queremos trabalhar, mas nós queremos evitar o sofrimento do outro. Evitar o né? sofrimento. É isso. Justamente. Então, pessoal, é isso aí. Quero agradecer mais uma vez a toda a equipe, tá? Finalizamos aqui mais um projeto do Joycast. Acompanhe a gente no YouTube, segue o nosso canal, se inscreva. Não esquece de acionar o sininho para estar recebendo nossas atualizações. E faz o seguinte, vamos colocar as informações em prática que faz toda a diferença. Até a próxima.